Olá, meu nome é Paulo Vilar, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena. Eu não gravei vídeo ontem, então eu vou falar dos filmes que eu vi ontem e dos filmes que eu vi hoje. Eu vi ontem 4 filmes, hoje eu vi 2 filmes. Os filmes que eu vi ontem foram 3 documentários, todos bons ou muito bons, e uma ficção muito fraca. Os documentários foram Bugs, que acompanha um chefe e um pesquisador enquanto eles viajam pelo mundo pesquisando, como o próprio título do filme indica, insetos que possam servir como fonte de nutrição. Então eles vão viajando pelos países e pesquisam os insetos que muitas vezes são consumidos localmente e preparam pratos com esses insetos. Eu não costumo. Eu não costumo fechar os olhos, por exemplo. Eu tava vendo eu esqueci qual foi o filme aqui no festival, mas teve um filme que teve uma cena bem gráfica, assim, de machucado e tal, de ferimento. E tinha uma pessoa do meu lado, assim, que começou a cobrir os olhos. Eu nunca tive isso, nunca entendi isso das pessoas cobrirem os olhos. Mas teve um momento nesse documentário que eu fiz exatamente isso. Eles escavam um monte de terra, acham um inseto, um ninho dos insetos que eram. Ah, acho que ele chama de honey ants, formiga mel, alguma coisa assim. E ele acha alguns insetos e ele vai pegando os insetos, vai espremendo sobre a boca e bebendo o líquido. E fica apaixonado, que delícia, e vai fazendo isso várias vezes. Eu tive que fechar os olhos. Eu até entendo que muito disso é o nosso ocidentalismo falando, os nossos costumes falando e até um certo preconceito velado em relação às outras culturas. E que em vários lugares do mundo comer inseto é algo natural, mas eu confesso que foi o estômago às vezes embrulhava. Mas o interessante é que o filme ele não prega que isso seria a solução, por exemplo, para uma futura fome mundial. Porque a previsão é que até 2050 a Terra tem pelo menos 9 bilhões de pessoas. E a estimativa é de que a gente tem que aumentar a produção de comida em 70% para poder suprir toda a alimentação para esses 9 bilhões de pessoas. Mas o filme não propõe que os insetos sejam a solução. Ao contrário, eles se mostram até preocupados em certo momento, quando eles vão numa feira que reúne corporações do mundo inteiro, justamente para desenvolver a questão do tema dos insetos como fonte de nutrição. E eles ficam preocupados com a entrada das corporações nesse mercado e o que isso pode significar, inclusive, para o ecossistema. Mas eu gostei muito desse filme, Bugs. Outro filme que eu assisti ontem foi um documentário chamado Shadow World. Eu sempre, a palavra world, eu sempre me embaralho todo. World, Shadow World, que é um documentário sobre o mercado de armas ao redor do mundo e como os Estados Unidos, ao longo das décadas, forneceu armas para basicamente o mundo inteiro, inclusive muitos que viriam a ser inimigos e usar essas armas contra os próprios Estados Unidos. E o que é pior, com negociatas, por exemplo, eles tinham uma sanção com o Irã, que eles não podiam negociar diretamente com o Irã, então, isso na década de 80. Então o Reagan usou a Margaret Thatcher e a Inglaterra como um atravessador das armas, em troca de uma comissão. Então é um negócio assim, é assustador. Eu acho que não existe mercado mais desumano do que o mercado da guerra, o mercado das armas. E o filme vai mostrando, fazendo um painel de como isso vai sendo desenvolvido ao longo das décadas, de como essas armas vão ser negociadas e armamentos vão ficando cada vez mais pesados, mais perigosos, com alcance cada vez maior em termos de número de vítimas e os efeitos que isso traz nas culturas, nas políticas, nas sociedades locais ao redor do mundo. É um filme desses que você sai revoltadíssimo com a política estrangeira, não só dos Estados Unidos, mas da Inglaterra, enfim. É um filme muito bom, muito bem pesquisado, muito bem embasado, fontes, inclusive ele entrevista um mercador de armas, que é um cara que, entre outras coisas, ele conta e o que é óbvio e triste ao mesmo tempo, como o homem, aí eu estou falando do homem gênero, o homem é tão primitivo. E ele dizendo que nas negociatas o importante muitas vezes não era o sexo. Então ele levava, por exemplo, os possíveis clientes, contratava garotas de programa de luxo, altíssimo luxo,
e enquanto os caras estavam distraídos, assim, com a perspectiva de ir pra cama com aquelas mulheres, eles iam negociando e isso facilitava a negociação, porque o homem aparentemente não consegue pensar ao mesmo tempo em cima e embaixo. Gostei muito desse filme, Shadow World. O terceiro filme que eu assisti ontem, documentário, foi um documentário chamado Untouchable. E esse é um filme que me surpreendeu, porque ele conta a história de um lobista da Flórida, cuja filha sofreu abuso sexual por parte da babá, que era uma babá que estava com a família há muitos anos, e essa babá começou a abusar sexualmente da filha dele, e ele descobriu isso só mais tarde, e ficou, obviamente, compreensivelmente, não só se sentindo revoltado, mas também muito culpado por não ter percebido aquilo ao longo dos anos. E aí, como ele é um dos lobistas mais poderosos da Flórida, possivelmente dos Estados Unidos, ele começa a fazer força para que certas leis sejam aprovadas para evitar que predadores sexuais ou pessoas que foram condenadas por abuso sexual possam, enfim, viver a vida depois de cumprir a pena. E o que eu falei que eu fiquei surpreso é porque a partir de certo momento no filme você começa a ficar, não vou dizer ter simpatia, mas você começa a se solidarizar com os predadores. Não todos, obviamente, porque alguns que, enfim, mas por exemplo, e aí que eu vejo um dos problemas do filme, a definição de predador sexual é muito ampla nos Estados Unidos. Então, um cara que eles, por exemplo, um cara que tinha 19 anos quando ele transou com a namorada que tinha 15. E aí ele foi preso, condenado a 25 anos de cadeia. E o que é pior, mesmo depois de solto, incondicional, depois de alguns anos, ele fica para sempre no registro de abusadores sexuais. Então a cara dele fica online, qualquer pessoa que pesquisar, onde ele online fica sabendo onde ele mora, ele tem que se registrar e pro resto da vida. É um negócio assim. E aí a gente acompanha também uma outra mulher que também transou com um menor de idade quando ela era jovem também. E agora ela é mãe de duas meninas, duas filhas, e ela não consegue, por exemplo, manter nenhum emprego porque o nome dela está nesse registro. Ela não consegue. Aí depois esse lobista, ele conseguiu implementar uma lei na Flórida em que os predadores sexuais eles tinham que ficar a um número de quilômetros de distância de qualquer lugar onde crianças se reunissem, escolas, parques, etc. E a distância é tão grande, e isso é demonstrado no mapa, que se você for contar todas as escolas e parques, basicamente esses caras não podem morar mais na Flórida. E é por isso que eu digo assim, da surpresa de ter simpatia, porque nós não estamos falando aqui de predadores sexuais em série, caras que estupram crianças uma atrás da outra. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes cometeram crimes que são, como esses que eu acabei de citar, são muito. Classificar como predadores sexuais é algo muito pesado. Então o filme mostra, ao mesmo tempo mostra que como a motivação do cara é compreensível, mas as ações dele não. Gostei muito desse filme, Untouchable. E o filme de ficção que eu vi ontem foi um filme chamado Here Alone, que é um filme que se passa no mundo pós-apocalíptico, em que um vírus dizimou parte da população e transformou. Eles não citam a palavra zumbi, mas fica óbvio que é zumbi. Eles começam a comer carne humana e tal. Eles só não são mortos, assim, eles não morrem e depois revivem. Ainda vivos, eles se transformam nesses seres irracionais que só querem comer carne. Mas o filme não é sobre isso. O filme acompanha uma mulher que mora sozinha na floresta, ela perdeu o marido e a filha, e a gente vai vendo através de flashbacks como isso aconteceu. E ao mesmo tempo ela conhece um cara, encontra um cara e a enteada dele. E aí o filme é um filme que propõe fazer uma discussão filosófica, existencial. A gente vai acompanhando o dia a dia desses três personagens desse mundo pós-apocalíptico, enquanto eles têm conversas, ou caminham em silêncio pela mata, ou nadam juntos. E isso que é foda, porque o filme ele não entende que existe um limite entre a discussão existencial e o tédio. E o filme é muito, muito, muito chato. Então, a partir de certo momento, os dilemas da mulher, do cara e da enteada e as questões existenciais humanas que o filme propõe, sabe, você diz assim, pô, que se dane, que tomara que eles morram todos. E hoje eu vi dois documentários, um chamado The Happy Life, aliás, dois documentários não, um documentário e um que eu não sei bem o que é. O documentário é um documentário chamado The Happy Life, em que um designer gráfico famoso, eu esqueci o nome dele, Stefan Stagmeister, alguma coisa assim. Com certeza um monte de gente agora já bateu a mão na testa. Puta, meu cara não sabe o nome do Stefan Stagmeister. Mas enfim, esse cara. E ele começou um projeto em 2009 para investigar
a natureza da felicidade, inclusive da sua própria felicidade. E é baseado num livro de um cientista, que ele inclusive entrevista no filme. Ele chega à conclusão que existem 3 maneiras de você aumentar potencialmente o seu grau de felicidade. Ele é um cara extremamente racional. Isso aqui é divertido no filme, porque assim, você vê que é um cara que ele está buscando a felicidade, um conceito tão abstrato muitas vezes. Embora a gente até compreenda o que é felicidade, mas assim, obviamente mensurar o grau de felicidade é um negócio absurdo. E ele faz um esquema extremamente racional, como eu falei, para poder chegar a essa felicidade. Então ele faz o experimento com meditação, com terapia e com uso de drogas. E um projeto que era para durar 12 meses acaba durando anos. Isso é bacana porque a gente vai acompanhando a vida desse cara ao longo desses anos e enquanto ele conhece, como eu falei, pessoas novas, se envolve romanticamente, conhece pessoas que ele conhece morrem, enfim. Então o filme acaba sendo não só sobre a felicidade dele, mas sobre o conceito de felicidade em si. Eu falei isso em algum dos outros vídeos aí para trás, que muitas vezes um filme que parte de uma história muito particular, ele acaba sendo universal. E esse The Happy Movie, consegue fazer isso. E o que é interessante é que, como ele é um designer de produção muito foda, tem sequências no filme que são sequências que ele desenha mesmo, que são sequências que ele planeja, mandando mensagens, ou com letreiros, ou simplesmente com animações e tal, que são fascinantes, assim, só do ponto de vista plástico mesmo. Então, além de tudo, o filme é muito bonito visualmente. Eu gostei muito desse The Happy Movie, agora esqueci o título. E o último filme que eu vi no dia, como eu falei, eu não sei se é um documentário, se é um filme, se é uma narrativa ficcional, mas na verdade é uma combinação dos dois. É um filme chamado Hector Martinez, em que 2 diretores começam a fazer um filme sobre a vida de um ator chamado Arthur Martinez. E os 2 diretores estão no filme. Eles se colocam no filme. Então isso é interessante porque a gente vê um filme um filme feito por 2 diretores, sobre 2 diretores fazendo um filme sobre um ator. Então só aí já tem 2 níveis de interpretação e de realidade. E dentro do filme vão tendo várias outras camadas, porque a gente vai vendo que certas cenas são ficcionais, certas cenas parecem ser documentais, acompanhando a vida do cara mesmo. Tem várias cenas que elas flertam entre os dois. Tem momentos em que o ator parece não saber se o que ele está fazendo naquele momento é uma ficção, e se ele está interpretando um personagem, a versão ficcional dele, ou se ele está realmente dando uma entrevista para os 2 diretores. Eles contratam uma atriz, que é uma atriz profissional, Lindsay Bruges, se eu não me engano, e ela também vai se mostrando desconfortável com o projeto, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se esse desconforto dela é um desconforto ficcional ou se é real. Então é um filme que, só do ponto de vista estrutural, é um filme fascinante. E acaba funcionando também como um estudo de personagem, mas nem é esse o objetivo, porque a gente não sabe se esse personagem está sendo estudado, se esse personagem ele qual o ponto dele é uma invenção para o filme, ou é uma combinação das duas coisas. Então fica difícil falar com um estudo de personagem, porque você não sabe até que ponto é real, até que ponto é encenado. Eu gostei muito desse Hector Martinez, e justamente o fato de você não ser capaz de identificar onde entra a ficção e onde entra o documental torna o filme mais eficiente, né? O fato de ele conseguir borrar essa fronteira entre o ficcional e o documental. Gostei muito desse Hector Martinez. E, aliás, 35 filmes vistos até agora no festival, só 2 foram fracos, quer dizer, o Desastre do Nerdland e esse de hoje, ou de ontem, que eu vi, o Here Alone, que foi bem fraco. Então tá bom o festival. Então é isso. Um grande abraço, bons filmes.